Caros, e aí, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer um resumo do que foi feito no decorrer das aulas passadas. A gente vai procurar, dentro do máximo possível, criar um pequeno algoritmo que vai perguntar para o usuário, que vai criar uma matriz, ele vai perguntar para o usuário o número de colunas da matriz, sendo que nós vamos estabelecer também um número máximo, e ele irá também perguntar ao usuário o número de linhas da matriz, né, e de colunas. E nós iremos fazer a multiplicação de uma linha ou de uma coluna. Essa linha ou coluna será também informada pelo usuário. Na primeira parte, nós vamos apenas perguntar os parâmetros de quantidade de linhas e colunas da matriz. Já na próxima parte, nós iremos fazer o cálculo baseado no parâmetro que o usuário informou. Nós vamos perguntar para o usuário se ele quer multiplicar uma coluna ou uma linha e informar que coluna, qual coluna ou qual linha da matriz ele quer multiplicar. É um exercício de fixação de tudo que foi visto nas aulas anteriores. Para que não fique muito longa a aula, para que não seja muito código, não fique cansativo, eu resolvi ela dividir em duas partes. Então vamos lá. Vamos ver onde ficamos aqui. Terminamos na aula 14. Então nós vamos criar a aula 15. 15A, vamos chamar de 15A, já que ela é em duas partes. Então vamos lá. Vamos dizer que nessa aula nós vamos fazer um resumo de fixação do que foi visto. Então nós vamos criar aqui Program aula 15. Vamos, como sempre, já fazer o uses CRT, né, para a gente poder manipular a tela. E vamos iniciar e já finalizar o nosso programa. Como de costume, nós já vamos limpar a tela e vamos apresentar para o usuário, dar um título só para que não fique intitulado, né? Vamos apresentar o título da aula. Verificar se está tudo ok. Ok. E vamos dar aqui uma linha para que não fique muito próximo. Pronto. Nós vamos pedir para o usuário agora a quantidade de linhas da matriz. Portanto, nós vamos fazer um write e pedir para ele número de linhas da matriz. E fazer um headline numa variável que nós vamos criar, que é o número de linhas. Então, nós já vamos agora determinar algumas coisas. Primeiro, nós vamos determinar o número máximo de linhas e de colunas da matriz. Para isso, nós vamos criar uma seção chamada const. Essa seção chamada const, você coloca constantes. Na verdade, são constantes. Constantes são como variáveis, mas que você não pode modificar. Uma vez que você estabeleceu o valor de uma constante, você não pode modificar. E como a gente está aqui estudando o Pascal mesmo antigo, o Pascal que conhecíamos antigamente, então nós vamos seguir também a metodologia de programação do Pascal, em que, por convenção,
constantes são criadas com letra maiúscula e as palavras são separadas por hífen. Então nós vamos seguir essa metodologia. Então nós vamos criar uma constante para número máximo de colunas. Vamos chamar ela de número nummax colunas. Vamos dizer que o número máximo, vamos atribuir 20 para ela. A constante você não precisa tipar, porque como você já está atribuindo valor a ela, por inferência o tipo é determinado pelo compilador. Então vamos colocar aqui também número máximo de linhas. Vamos colocar aqui 10 linhas. Já estabelecemos os valores máximos. Vamos agora criar nosso array. A nossa matriz será uma matriz de números inteiros. Então vamos logo aqui criar um var. Nossa matriz, nós vamos chamar ela de... Vamos chamar cada elemento da matriz de elemento. Eles vão ser um array, ele é bidimensional, então ele vai variar de um início até um fim na primeira dimensão e vai variar de um início até um fim na segunda dimensão. E ela é uma matriz de números inteiros. Então vamos lá. Sabemos que a primeira dimensão, o primeiro valor de intervalo da primeira dimensão será 1, assim como da segunda dimensão. Mas vamos colocar já o número máximo de linhas que corresponde à primeira dimensão como o intervalo máximo da primeira dimensão desse array bidimensional, né? Quer dizer, um array multidimensional. E aqui a gente já vai colocar, como foi feito para as linhas, já vamos colocar o número máximo de colunas. Ou seja, aqui nós já estamos criando um array de 10 linhas e 20 colunas. Esse valor ainda será perguntado para o usuário, mas de qualquer maneira, nós já vamos criar um array com o máximo possível do tamanho. Nós já estamos criando um array com o máximo possível do tamanho. Voltando aqui, deixa eu até fazer aqui, aquele de costume, aquele readline, para ficar um espaço aí. E para o output da tela não sair após finalizado o programa, para que você possa ver o output. Então, vamos... Aqui nós vamos perguntar qual é o número de linhas da matriz. Então eu vou ter que guardar a resposta do usuário numa variável que nós vamos chamar de número de linhas. E claro, nós vamos ter que criar essa variável. Que é do tipo integer. Então aqui nós estamos perguntando para o usuário qual o número de linhas. Assim como nós iremos também, aqui embaixo, perguntar para o usuário o número de colunas. E vamos também guardar o valor respondido para o usuário numa variável. Que, claro, nós teremos que também criar ela aqui. Pronto. E, aproveitando ainda, nós vamos também pedir para o usuário, como eu falei, esse algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma matriz com tantas colunas e tantas linhas informadas pelo usuário e vai perguntar o que o usuário quer multiplicar. Se o usuário quer fazer a multiplicação de uma coluna ou de uma linha dessa matriz. Então nós já vamos fazer essa pergunta. Nós vamos perguntar para o usuário se ele quer multiplicar coluna ou linha. E depois nós iremos perguntar qual a coluna ou qual a linha. Então nós vamos perguntar, após o usuário ter informado as dimensões da matriz, nós vamos perguntar para ele agora
multiplicar coluna ou linha. E vamos colocar aqui um C barra L para ele saber que precisa digitar C barra L. E já vamos também guardar isso numa variável que nós chamaremos de coluna ou linha. Pronto. Então, essa variável, ela vai aceitar dois caracteres apenas, que é um C e um L. Se o cara digitar C, se o usuário digitar C, significa que ele está se referindo à coluna. Se digitar L, ele está se referindo à linha. Portanto, nós iremos declarar essa variável como um char. Então, nós vamos aqui em cima e colocar aqui criar a variável coluna ou linha, que nós usamos lá embaixo sem declarar, né, como um char. Um char, como vimos, é uma variável que só aceita um caractere, é um tipo de variável que só aceita um caractere. Isso daqui, vamos compilar para ver se tem algum erro. Não tem erros, vamos rodar o programa. Então aqui, eu já estou pedindo aqui o número de linhas, posso dizer aqui 2 linhas. Estou pedindo o número de colunas, posso dizer 3 colunas. E estou pedindo aqui se ele quer multiplicar uma coluna ou uma linha. Que eu posso colocar C ou L. Mas tá um pouco frágil. Nós temos que eu estou pensando em fazer uma mínima validação aqui. Porque nós estabelecemos o máximo de número de linhas para 10, mas o cara pode colocar um 12, o usuário pode colocar um 12, assim como colocamos 20 colunas e o usuário pode colocar 24 colunas. E aqui eu quero receber um C ou um L e o usuário pode colocar um X, né? Portanto, nós vamos também, nessa primeira parte, validar isso de uma maneira interessante. Como vimos na hora passada, nós vamos ver aqui uma das utilizações da estrutura repeat, né? Que você vai entender aqui como ela será usada. Aqui nós vamos criar um repeat, que ele vai repetir essas duas instruções. Opa, esse tab. Ele vai repetir essas duas instruções até que o número de linhas informado seja menor ou igual ao número máximo de linhas. Ou seja, ele vai ficar repetindo essas instruções, perguntando o número de linha da matriz e lendo o número de linhas até que esse número lido seja menor ou igual ao número máximo que nós estabelecemos. Se o usuário colocar 12, então essa repetição vai ser até o número de linhas ser menor ou igual ao número máximo de linhas, que como nós estamos vendo aqui em cima, é 10. Então se ele colocar 12, o que vai acontecer? Não corresponde à condição. Então ele vai voltar de novo para cá. Ele vai fazer de novo a pergunta para o usuário, até que o usuário responda a quantidade certa. Nós podíamos até colocar, sem querer dificultar muito aqui, porque podemos também evitar que o usuário coloque um valor negativo, né? Então ele vai repetir, ele vai ficar repetindo essa pergunta até o número de linhas ser maior ou igual a 1, para evitar que ele faça um número negativo, e menor ou igual ao número máximo que estabelecemos, que é 10. Então nós vamos compilar, temos aqui um erro, acho que ele quer que coloque um parênteses, vamos ver. Talvez seja isso. Ele não estava entendendo a expressão, porque o Pascal ele exige em determinados casos que você coloque um parênteses para você saiba explicar direitinho a expressão para ele.
Vamos compilar, compilamos, vamos testar. Então agora, a parte do número de linhas nós validamos, porque se o usuário digitar um número negativo, ele vai perguntar de novo o número de linhas. Se ele digitar um 12, ele vai perguntar de novo, porque nós estabelecemos que é de 1 a 10, né? Então, se eu colocar já um 4, ele passou. Na verdade, ele já está perguntando o número de colunas, né? Então, deu certo. Só que nós vamos fazer a mesma validação para os outros casos. Portanto, para cá, nós vamos para o número de colunas, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos criar aqui um repeat, até que, nesse caso, nós já vamos colocar logo os parênteses, né, para não esquecer, até que o número de colunas dessa vez, né, seja maior ou igual a 1. Não pode ser maior, não pode ser maior do que 1, tem que ser maior ou igual, porque o 1 é válido também. E o número de colunas seja menor ou igual a número máximo de colunas que nós estabelecemos. Vamos dar uma separadinha aqui, para que o código fique mais legível. Vamos compilar. Compilou e nós já vamos também fazer, não tem muito o que explicar aqui, que foi bem parecido ao de cima. Também iremos validar para que o usuário só possa digitar um C ou um L aqui nessa pergunta. Vamos colocar também aqui um repeat, until. Esse é bem simples, né? Já vou colocar até o or, para você entender. Ele vai repetir até que isso que vai estar aqui seja verdadeiro ou isso seja verdadeiro. Ou seja, se um dos dois for verdadeiro, então a condição é satisfeita e ele não vai mais repetir. Ele vai aceitar o que foi dado. E que condição é essa, a primeira? É que essa variável que vai ser lida aqui, com a pergunta, multiplicar coluna ou linha, ele vai preencher essa variável, coluna ou linha. Então, coluna ou linha seja igual a C, ou coluna ou linha seja igual a L. Ou seja, enquanto essa condição não for satisfeita, enquanto coluna ou linha não for igual a C ou for igual a L, ou não for igual a L, então esse loop vai ficar se repetindo. Mas quando coluna ou linha for igual a C ou for igual a L, então o loop, a variável vai ser aceita e vai sair do loop. Vamos compilar. Compilou. E vamos testar. Então aqui nós já testamos. Vamos logo, para não perder tempo, colocar aqui um 8. Vamos testar aqui como estabelecemos que é 20 o máximo. Vamos colocar 21. Ele não aceita, ele está perguntando de novo. Vamos colocar um número negativo. Ele não aceita. Um 0 também não aceita. Vamos colocar então um 15. O 15 passou. Aqui nós vamos colocar um X. Ele não aceita, só aceita se for C ou L. Vamos colocar nada, ele simplesmente não vai achar que não foi respondido. Vamos colocar um D, ele também não aceita, está perguntando de novo. Então vamos colocar um C. Você viu que passou. Então é isso aí. Na próxima aula, nós iremos verificar, através da resposta, dessas 3 respostas que foram dadas, que a quantidade de linhas da matriz, a quantidade de colunas, nós vamos desenhar uma matriz na tela e através do que o usuário quer multiplicar, que ele vai responder se é coluna ou linha, nós vamos perguntar para o usuário qual o número da linha na próxima aula ou o número da coluna, dependendo da resposta que ele deu aqui, a ser multiplicada, e o fator de multiplicação. E nós iríamos apresentar essa matriz multiplicada na tela. Então, caros, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.